Mãe Discípula de volta, palavra que hoje, e a palavra que eu vou ler, questão, o dicionário diz que é um substantivo feminino, e a explicação da palavra questão é matéria para examinar, ponto para discussão, assunto, tema, tese. Isso é uma questão. Tem bastante questões polêmicas, né, para serem resolvidas, às vezes pessoais e às vezes nacionais e às vezes mundiais. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque também nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servíamos deleites em malícia, inveja, odiosos de uns aos outros. Então, aí o apóstolo Tito, era um dos pequenos profetas, estava se referindo, falando para o povo de um tempo em que todos, né, aqueles que ainda não tinham sido chamados para estar na presença de Deus, para estarem servindo a Deus, eram pessoas insensatas, porque a gente não tem sabedoria quando não busca em Deus, quando não tem conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Eram pessoas desobedientes. Dentro da palavra de Deus, quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a gente busca mais e mais ser obedientes. Por que tem que buscar? Porque tem que entender para poder obedecer. Éramos extraviados, pessoas desviadas, né? Ser desviado pode ser no sentido de até falar de Deus, já ter ouvido falar, mas não conhecer do poder dele. Servir uns deleites, prazeres da carne, do mundo, né? Vícios, relacionamentos e mais relacionamentos, deleites financeiros. Viviam em malícia, ele fala, em inveja e odiosos uns dos outros. Não sabia perdoar. Era um povo que não sabia perdoar. E tudo isso se transformava em assuntos, em teses, por mal examinarmos, né? Virava debates, viravam um condenar o outro, um julgar o outro, um sentenciar o outro, porque não tinham condições de examinar, né? Está escrito aí, por mal examinarmos. Era um cego falando de outro cego, né? Porque ele estava se referindo aí a todos, inclusive ele, antes de ter se tornado o profeta que ele era. Ele está falando também, nós éramos, ele está colocando ele e todo aquele povo lá que ele está ensinando, né? No tempo em que não sabiam examinar, porque não conheciam das escrituras, não conheciam do perdão, do amor, da caridade, da libertação de todos esses deleites, da malícia, da inveja, do ódio e de tudo mais. Já no livro de Atos, capítulo 18, no versículo 15, está assim: mas se questão é de palavras e de nomes, ou seja, um ponto de discussão entre pessoas, e da lei que há entre vós, o que é a lei? É a diferença de pensamentos, né? Que traz a questão que gera um ponto de discussão. Vamos lá. Mas se a questão é de palavras e de nomes, que é o ponto de discussão entre pessoas, e da lei que há entre vós, por diferença de pensamentos, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Aí quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Está pregando para esse povo aqui nessa região, dizendo, vocês que se analisem, vocês que se sondem, vocês que reflitam, vocês que se prostrem diante de Deus aí e analisa aí quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que tem direitos, quem é que está mais avante, né, no tempo e no momento de conquistar, de adquirir, de ser empoderado, né, porque havia ali questões de palavras e de nomes, quer dizer, se referindo a pessoas, havia ali um ponto de discussão entre pessoas, mas ele está dizendo que da lei
que era a lei que estava vigorando ali, era o quê? A lei do homem, né? A justiça do homem, o homem querendo resolver do jeito dele, né? Querendo dar, empoderar a quem ele quisesse empoderar. Porque da lei que há entre vós, que é aquelas pessoas que estavam ali naquele ponto de discussão, havia diferentes pensamentos. Então ele fala, eu lavo minhas mãos, vê vocês mesmos aí, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E o apóstolo Paulo, ele tinha todo o direito, todo o poder de ser juiz, porque ele é considerado aí pela trajetória dele aí na Terra, um dos maiores, creio para mim, o maior profeta, né? Um dos servos que se chegou assim mais próximo, vamos dizer, do ministério de Jesus. E ele ainda falou, não, eu, nessa situação, teve outras situações que ele julgou, que tem várias passagens do apóstolo Paulo, mas nessa situação ele aconselhou que eles é que resolvessem entre eles. Então o Senhor está falando, resolva entre vocês. Que o Senhor queria usar desses mesmos da lei, o Senhor queria usar desses mesmos da terra para poder resolver e fazer o mais próximo possível, acertar mais e mais. Era uma oportunidade que o Senhor estava dando para esses que estavam falhando aí diante da lei. Um beijo no coração e amanhã eu volto.